Boa noite, igreja. Tudo bem? Uma alegria estar aqui novamente. Espero que vocês estejam todos bem. Eu estou bem, mas estou um pouquinho no modo sobrevivência, motivo férias escolares, né? Fica o aprendizado para não aceitar convite de sermão nas férias escolares, né? Você está lá tentando meditar, se concentrar e tem um filho berrando, querendo atrapalhar. Hoje eu resolvi me enfiar num café para poder me concentrar. Graças a Deus tem uma rede de apoio muito boa. Minha mãezinha aí que ficou lá, botou a Bia para dormir, conseguiu chegar a tempo. Mas é isso, irmãos. Antes da gente começar, eu vou fazer uma breve oração, tá? Querido Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, pelo privilégio de estar aqui, Pai, na Tua casa novamente, para ser usada por Ti, para trazer uma mensagem ao coração de cada um que veio nessa noite. Que o Senhor me use, Pai, que cada coração aqui seja tocado e transformado. É que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, hoje eu trouxe para compartilhar com vocês sobre um dos meus personagens favoritos da Bíblia, Davi. Eu acho que todo mundo, quando escuta Davi, vem aquela frase na cabeça, né? Um homem segundo o coração de Deus. E a Bíblia nos fala exatamente isso, né? Deixa eu esperar o Rafa botar ali. E eu fico pensando que privilégio que não deve ser, né? Você ser considerado um homem segundo o coração de Deus, né? O coração de Deus, justiça, bondade, só coisa boa. E Davi, de fato, ele era conhecido como essa pessoa. Em Atos dos Apóstolos 13, diz: depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Então, assim era conhecido Davi. Né? Em hebraico, homem segundo o meu coração quer dizer homem segundo os meus desígnios. Deus sabia do coração de Davi e o reconhecia dessa forma. E não só isso, além de ter um coração de Deus, né? Não sei quem não sabe, Jesus veio da descendência de Davi. Davi viveu 1000 anos antes de Jesus nascer, mas ele tinha isso, né, esse privilégio. Imaginem saber que Jesus veio da sua, né, genealogia, né, da sua história. Né, é um herdeiro aí de Davi. Porém, irmãos, Davi, como todos nós, ele era humano. Né? A gente pode pensar, um homem com o coração de Deus, esse aí não cai nunca. Mas a gente vai ver hoje que não foi bem assim. A história de Davi ela é bem extensa, né, na Bíblia, vários livros falam. A gente não vai conseguir falar de toda ela aqui, vamos falar de uma parte. Mas o que eu quero que a gente realmente foque na mensagem é que todos, irmãos, todos nós aqui estamos, infelizmente, suscetíveis a cair. Né? Para cair, basta estar em pé. É isso que a gente vai ver aí na história. Só para dar uma contextualizada, né, a gente tinha Saul como rei. A Bíblia diz que Saul desagradou a Deus. Deus chegou a mencionar que se arrependeu de ter colocado Saul como rei. Então, ele precisava ungir um novo rei. Ele chama o profeta Samuel e fala: Samuel, vai lá na casa de Jessé, porque um dos filhos dele vai ser ungido o novo rei. E lá foi Samuel. 1 Samuel 16 diz: quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. Provavelmente Eliabe devia ser alto, né, com uma boa aparência, forte. Então ele já foi logo pensando que seria Eliabe. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Irmãos, quantas vezes nós julgamos pela aparência, né? Ah, aquela pessoa ali está sempre mal-humorada, não dá um sorriso. Não conhecemos o coração daquela pessoa, a história dela por trás. A gente tem essa tendência, né, de criar um estereótipo. Vou até dar um exemplo aqui meu com o Vitor. A gente cria na nossa cabeça, né? Ah, o cristão é aquela pessoa que se veste assim, assado, fala desse jeito. E a Bia, ela estuda no colégio adventista, mas a grande maioria da escola não é adventista, os alunos. E aí teve uma festinha, a gente conheceu alguns pais, e eu já fui logo pensando, quem será que é cristão aqui dessas crianças? Aí você vai olhar os pais.
O único casal que eu e o Vitor falamos, com certeza esses não são, porque tinha aquela aparência de se vestir assim mais roqueira, o rapaz com barba por fazer, rabo de cavalo, a menina também, com certeza não são. São os adventistas. Amiguinho da Bia da turma. E eu falei, meu Deus, como a gente pode julgar pela aparência? A gente cria um padrão que não existe. E Deus fala para a gente, eu não vejo como vocês veem. Só Deus, irmãos, consegue, de fato, ver o nosso coração da forma como ele é 100%. Só Deus. Eu sou casada com o Vitor, ele me conhece, mas ele não conhece meu coração como Deus conhece, assim como eu não conheço dele. E aí Deus já dá o primeiro alerta. Eu não vejo como o homem vê. E aí, irmão, Jessé já tem 8 filhos, como eu falei para vocês, ele já tinha levado 7. 7 filhos para Samuel falar qual seria o ungido. No versículo 10, continuando a história, diz, Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos. Mas Samuel lhe disse, o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé, estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu, ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Aqui a gente vê que para Jessé, Davi era apenas o caçula, pastor de ovelhas. Já tinha trago 7, para ele jamais seria Davi, ele nem se preocupou em trazer Davi, ele trouxe todos e ali continuou, não vai escolher nenhum? Ainda tinha o Davi. Então, o próprio pai não via o potencial em Davi, que a gente sabe que ele tem e que Deus via, né? Então, Jessé mandou chamá-lo, e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então, o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e unja-o. Irmãos, Davi teve uma vida assim fantástica, quase que hollywoodiana, né? Ele matou urso, leão, derrotou gigante, foi perseguido pelo rei Saul, conquistou territórios militares. Até hoje, né, as pessoas que já foram a Israel comentam como ele é assim consagrado e aclamado por cristãos, por judeus. Davi tem, né, esse valor reconhecido por todos. E eu fiquei pensando, quantas vezes a gente às vezes pensa assim, né? Eu já leio a Bíblia todo dia, faço minha lição, vou na igreja, está tudo bem, não preciso vigiar, está tudo tranquilo, estou super firme. E a história de Davi vai mostrar que não. Apesar de todo esse histórico dele, irmãos, ele é que nem nós. Ele tem a natureza pecaminosa. E, infelizmente, ele abriu a guarda. E, quando ele abriu a guarda, o inimigo veio. E é nessa história central que a gente vai, né, meditar agora. Em 1 Samuel 11, diz, na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Irmãos, Davi era rei. Naquela época, uma das atribuições dos reis era ir por campo de batalha mesmo e ir lá na guerra, né, com todo o exército. Mas, de repente, Davi ali já pensava, já fui para muitas guerras, já derrotei muita gente, não preciso ir, não. Era a época que os reis saíam, a Bíblia diz, Davi permaneceu em Jerusalém. Davi não estava cumprindo com a sua obrigação naquele momento, né? Ele preferiu ficar, digamos assim, à toa. E eu não estou criticando que a gente não pode ficar à toa nunca, não é isso. A gente sabe da importância até do descanso, né? Deus nos deu um dia para descansar, mas, como a gente às vezes brinca, não é o dia para passar o dia na cama, né? É o dia para a gente também fazer a obra de Deus, vir na igreja, estar com a família, enfim. E ali Davi ele preferiu ficar na inércia. E eu vejo, irmãos, como ele abriu uma portinha, né? Não foi fazer a obrigação dele, deixou o povo ir, ele ali ficou. E aí ficou à toa. Versículo 2 diz que uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho. Opa, Davi tinha o coração de Deus. Ele sabe o que é certo e errado, ele sabe reconhecer. Ali já é, irmãos, aquele aviso assim, vamos fugir das tentações, né? As tentações nos cercam o tempo todo. Se a sua é a bebida, foge do bar. Se a sua é a fofoca, não vai se juntar com quem é fofoqueiro. Davi, de repente, por ser mulherengo, viu uma mulher bonita, opa. A Bíblia diz que, às vezes, a gente tem que até cortar o braço, né? Se não dá para se controlar, corta o braço fora, que é melhor do que pecar.
Mas Davi viu a mulher bonita. E eu imagino que nada começa pequeno, irmãos, nenhum pecado que a gente vai cometer. Tudo começa pequeno, um pensamento, olhou, achou bonita, virou, olhou de novo, não parou por aí. Né? Ele quis saber quem era. Ele mandou alguém procurar saber quem era. E disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Opa! Pô, agora mais um motivo. Agora chega, né? A mulher do Urias, não. Tenho que fugir disso aí, não quero mais saber. Né? Eu conheço Deus, o que Ele me pede. Não vamos adulterar, vamos ser fiéis. Mas não, irmãos. Ele mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois, voltou para casa. Ali eu imagino que Davi pensou assim, ninguém vai saber, né? Tá às escondidas, vamos seguir. Só que a mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Irmãos, todo pecado tem consequência, não adianta. A consequência pode não vir de imediato, mas ela vai vir. A consequência pode não ser para a sua vida, mas vai ser para a vida de um terceiro. E ali a gente já está envolvendo uma gestação, uma criança que vai nascer desse cenário, né? E em face disso, Davi querendo encobrir o seu pecado, Davi mandou essa mensagem a Joabe: envia-me Urias, o hitita. E Joabe o enviou. Eu acredito que ali Davi pensou, bom, Urias vai vir da guerra, vai deitar com a sua esposa e está tudo certo, ele vai pensar que o filho é dele. Ninguém vai saber que eu tenho nada com isso. Só que, irmãos, Urias era um homem muito íntegro e correto. E ele volta da guerra e ele não deita com a sua esposa. No versículo 11, diz que Urias responde: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Isso aí é um tapa na cara de Davi, né? Davi está lá, todo errado, chama Urias, crente que Urias vai para casa, mas Urias não vai. Ele se nega a ir para casa com o pensamento nos companheiros dele, pensamento que Davi não estava tendo. Só que Davi não parou por aí, irmãos. Ele continuou, fez uma segunda tentativa para encobrir o seu pecado. E aí Davi convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiam, e não foi para casa. Mais uma vez, Urias não vai para casa. E aí Davi, infelizmente, se descontrola. Ele tinha ali, irmãos, a oportunidade de já reconhecer que estava errado, que pecou, ele conhecia Deus, conhecia a misericórdia de Deus. E vamos parar por aqui, Senhor, me perdoa, o que eu faço agora? Mas eu errei, eu pequei, mas não. Ele foi mais longe. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela ele escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Então, resumindo, Davi matou Urias, né? Ele deu a ordem, eu quero que ele morra. Davi, irmãos, ele foi tão longe no pecado dele, né? Você vê que um pecado levou ao outro, o adultério levou ao assassinato. E Davi conhecia as leis de Deus mais do que ninguém, ele era um homem segundo o coração de Deus. E lendo essa história, realmente eu falei assim, meu Deus, como o inimigo é sujo, né? Como ele conhece as fraquezas de cada um de nós e como a gente não pode baixar a guarda por nenhum instante. Porque ele, irmãos, ele conhece a fraqueza de cada um aqui. Todos nós temos as nossas fraquezas, aquelas que a gente luta constantemente para enfrentar, para superar, e ele vai nelas. E Davi, com toda certeza, ele tinha o conhecimento lá dentro, né? A gente conhece várias pessoas aí que já se batizaram, por uma fase da vida se desviam, vão aí para o mundão curtir, mas com todas elas que eu já conversei, elas me falam, a sementinha não vai embora. Lá no fundo, você sabe que aquilo não é certo. Você faz de uma forma incomodada, né? Eu penso assim por mim, né, que sou convertida há 5 anos.
Quando eu fazia as minhas loucuras, eu não me sentia nem um pouco culpada, porque eu não tinha o conhecimento, a sementinha dentro de mim. Eu não consigo me imaginar fazendo hoje. É claro que eu sou pecadora, mas aquelas coisas que hoje eu sei que são erradas, se um dia eu vier fazer, não vai ser com a mesma paz que eu tinha, porque eu tenho a certeza que aquilo está errado. E eu acredito que Davi, de alguma forma, tinha no coração dele que aquilo ali não estava tão certo. Quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido, chorou por ele. Olha aí já uma outra consequência do pecado, né? A destruição de uma família, a mulher de Urias sofrendo pela morte dele, que era um homem íntegro e não tinha nada a ver com a história. Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Eu acredito que depois da morte de Urias, Davi ainda deva ter pensado, bom, ele morreu, né, eu trouxe ela para mim, vou ter um filho dele com ela, mas ninguém sabe que esse filho foi de uma traição. Urias morreu, ele era o único que poderia contestar, esse filho não é meu, porque eu não dormi com a minha esposa, mas Urias não estava mais vivo. Só que, irmãos, Davi realmente, não sei o que pode ter acontecido com ele, de não se atentar que a gente não esconde nada de Deus, nada, nada de Deus. E Deus estava vendo tudo o que estava acontecendo a todo instante. E Deus mandou um recado para ele. Deixa eu voltar aqui, eu vou contar a história. Bom, Deus mandou o profeta Natã, né, conversar com Davi. E Davi contou uma parábola para ele. Davi, tinham dois homens, um era muito rico, tinha muitas e muitas ovelhas, e tinha um pobre, tinha uma cabritinha que ele alimentava de dia e de noite, dormia com ele. E o homem rico se recusou a sacrificar uma de suas ovelhas para a refeição. Ele quis matar aquela cabritinha do homem pobre. Quando Davi ouviu essa história, ele ficou louco. O quê? Que absurdo! Esse homem merece morrer. A Bíblia diz que Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã, juro pelo nome do Senhor, que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. E Natã disse para ele, você é esse homem. E continuou, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu o ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei a você a casa e as mulheres do seu senhor. Dei a você a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Irmãos, é sempre assim, né? Por mais que a gente tenha, a gente nunca está satisfeito. A gente quer sempre o do outro. E isso é desde pequenininho, eu vejo pelos nossos filhos. Você pode dar o melhor presente para eles. Chegou um amiguinho com um presente que nem é, às vezes não é nem melhor. Ai, mamãe, eu quero aquele, eu quero do fulano, eu quero um tênis igual do fulano. A gente está sempre olhando para o lado. E eu vejo que hoje em dia, né, que as pessoas estão cada vez se expondo mais em rede social e a gente consegue ver a vida de todo mundo, isso fica mais forte, né? Às vezes eu até falo para o Vitor, eu falei, nossa, o Instagram me faz bem, porque eu sigo muitas coisas cristãs, muita coisa, mas às vezes me faz mal, porque às vezes você está em casa ali sem fazer nada no tédio e vê a pessoa viajando lá, está na Europa, está onde, você fica assim, ai, queria estar nesse lugar também. Ai, queria... E você se vê desejando aquela vida do outro, que é uma vida que a gente sabe que é falsa, porque ninguém posta problema, as pessoas só postam as maravilhas, e você se vê desejando o que o outro tem. E Deus deu tanto para Davi, tanto, ele tinha tantas mulheres, ele não precisava, irmãos, cobiçar a mulher de Urias, não precisava. Mas ele quis, ele não estava satisfeito com aquilo que ele tinha. E aí Davi, irmãos, disse a Natã, pequei contra o Senhor. E Natã respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Irmãos, aqui eu vejo que assim, Davi, ele poderia até ter tentado minimizar a situação dele, contra-argumentado, mas não. Ele, de imediato, ele ouviu aquela parábola, ele entendeu, e ele viu, eu pequei contra o Senhor. Irmãos, é isso que estava faltando em Davi, porque eu acho que para Deus não existe o pecadinho, pecadão, né? Ah, o pecado do fulano é maior, isso pode, aquilo não pode. Deus não fica tão chateado com esse pecado aqui, não, irmãos, é tudo pecado. O que Deus quer, e Deus sabe, que nós iremos pecar todos os dias, até o último dia, infelizmente. Mas Ele quer que a gente se arrependa.
A gente precisa, de fato, ter um arrependimento genuíno, de olhar para Deus e falar, Deus, me perdoa, confessar os pecados para Deus. A gente ouviu aí nos louvores, né? Entrega seus pecados, a bondade de Deus. Não existe pecado que não caiba na bondade e misericórdia de Deus. Isso a gente pode ter certeza. Eu não sei aqui qual o pecado que vocês carregam, eu sei dos meus, se tem algum que a gente fica acariciando, querendo camuflar, mas de Deus a gente não camufla, irmãos. E a gente não precisa ter medo e culpa por isso. A gente precisa simplesmente nos arrepender de todo o coração. E uma vez eu ouvi um sermão lá na Austrália, minha irmã falava assim, às vezes a gente começa a orar, né, quando acorda, antes de dormir, e aquela oração vira meio automática, né? E eu muitas vezes me sinto assim, obrigada, Senhor, pelo dia de hoje, perdoa meus pecados, em nome de Jesus, amém. E ela falou assim, não é assim que a gente tem que confessar os nossos pecados. Perdoa meus pecados. Que pecados? Deus sabe, mas Deus quer que você converse com Ele sobre aqueles pecados. Me perdoa que hoje eu gritei com fulano, eu falei mal do ciclano, eu dei aquela mentirinha, eu fiz isso, eu cobicei não sei o que do outro. Isso faz bem, irmãos, para nós mesmos reconhecermos o nosso pecado e estarmos, de fato, abrindo o coração para Deus. Porque é isso que Deus quer. Ele sabe que a gente vai errar, mas Ele quer que a gente se arrependa. E quanto mais a gente abrir o coração para Deus, mais fácil fica a gente se arrepender. Porque o Espírito Santo é quem nos incomoda. Por muitas vezes, eu estou às vezes com o Vitor, e hoje em dia está difícil achar uma coisa que preste para você ver na televisão, né? Às vezes a gente está à noite assim, querendo ver uma série, alguma coisa para dar uma relaxada, e a gente, opa, vamos parar, tira isso aí. Já é o Espírito Santo incomodando a gente, para por aí. A gente acha, às vezes, a gente viu uma esses dias que estava perfeita, a gente falou, nossa, essa aí até no final, no último capítulo, a gente, caramba, tinha que ter, todas têm que ter, né, alguma coisa. E a gente vê nitidamente hoje que realmente o Espírito Santo incomoda a gente, com coisas que há um tempo atrás a gente veria sem nenhum problema, e hoje em dia a gente fala, nossa, isso aqui não está edificando a gente. Por mais que a gente ache, não, eu posso ver, porque eu já tenho minhas concepções e valores firmes. Isso aí eu só estou vendo e não vai mudar. Irmãos, afeta. Quanto mais você vê aquilo, mais você vai naturalizar, e quando você vê aquilo não está mais te escandalizando, e já virou uma coisa normal. Então, a gente tem que, sim, estar sempre vigiando e tomando cuidado. Foi nesse momento, irmãos, da vida de Davi, né? Davi escreveu vários salmos, que Davi escreveu esse salmo aí, 51, onde ele fala, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Aí vem a culpa, né, que o pecado nos traz. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Irmãos, a Bíblia conta que o filho que Davi teve com Batseba morreu, e que depois disso, apesar de Deus ter perdoado Davi, né, poupado a vida dele, muitas tragédias, né, a casa dele virou uma casa de tragédias, discórdias, e a vida dele foi, infelizmente, ele teve que vivenciar, né, as consequências do pecado. Deus perdoa, irmãos, mas as consequências do pecado, infelizmente, a gente muitas vezes tem que passar por elas. Deus vai nos ajudar a passar por elas, né? E eu acho que assim, essa história toda de Davi, que eu queria que a gente levasse nos nossos corações, são 4 coisas. A primeira é, precisamos vigiar o tempo todo, fugir das tentações de verdade. E só Deus, irmãos, consegue fazer isso. Quando a gente se vê numa situação de tentação, às vezes até besteira, às vezes eu vou sair com um grupo de amigas e eu falo assim, ai meu Deus, por favor, não deixa eu ficar falando mal de ninguém, eu entrar naquela fofoca. Coisas que quando você vê, muitas vezes eu saio dos meus encontros, eu falo, caramba, falei demais, não devia ter falado isso. Pô, também não orei antes de ir para Deus me ajudar, tá ali comigo. Parece bobeira, mas é uma falha que eu sei que eu tenho, uma fraqueza, de quando eu me vejo, eu já estou ali também no meio, falando, né, fofocando, que naquela hora você está ali, quer participar do assunto, mas a gente precisa ser, né, diferenciado. Então, a gente tem que vigiar, irmãos. A outra coisa é, precisamos realmente nos arrepender. Arrepender de todo o nosso coração, entregar nossos pecados a Deus quando a gente estiver orando, porque quanto mais a gente fizer isso, mais a gente se arrepender, mais forte a gente vai estar para não cometer esses mesmos pecados novamente. A terceira é que realmente os pecados têm consequência, né? E às vezes as consequências não são boas, mas não é para nos desesperarmos, porque Deus não dá um fardo mais pesado do que a gente possa carregar, e Ele vai estar com a gente
enfrentando essas consequências. E a quarta, irmãos, e mais importante, Deus é misericordioso demais. Por mais que você esteja lá no meio do pecado, achando, meu Deus, quantas vezes eu penso, meu Deus, será que eu vou ser salvo? Eu erro tanto. Irmãos, Deus quer salvar todos, né? Desde que a gente entregue a nossa vida a Ele, acredite nele e estejamos todo dia em comunhão, pedindo perdão, pedindo forças e estando com eles. Então, que a gente não esqueça dessa misericórdia de Deus. E aí, irmãos, para fechar, a vida de Davi nos ensina isso, sobre a gravidade do pecado. É por isso que Deus nos pede para sermos obedientes. Ele sabe que o melhor caminho para a nossa vida é sermos obedientes ao que Ele nos pede. Mas também nos fala sobre a profundidade da misericórdia de Deus. Quando falhamos, devemos nos arrepender, como Davi fez, sabendo que mesmo diante das consequências, a graça de Deus é maior. Que a gente possa sair daqui com essa certeza de que Deus nos ama e Ele é misericordioso e o perdão dele é maior do que todos os pecados que a gente pode cometer. Amém, irmão.